As teclas de marfim estavam frias sob meus dedos. Cada nota que eu tocava provocava uma sensação peculiar no meu peito. Parei no meio de um arpejo, pressionando a palma da mão contra o externo, tentando acalmar o ritmo irregular. A luz do sol do final da tarde entrava pelas janelas altas do conservatório municipal, projetando sombras longas na sala de prática onde eu havia passado as últimas 6 horas dando aulas. Meu nome é Valentina Montero, e eu lecionava piano aqui há 3 anos, construindo uma vida que eu havia cuidadosamente montado a partir de partituras e cliques de metrônomo. Aos 26 anos, eu deveria me sentir invencível, mas ultimamente, meu corpo vinha sussurrando avisos que eu preferia ignorar. A falta de ar depois de subir 2 lances de escada, as tonturas que eu atribuía ao fato de pular o almoço, a exaustão persistente que nenhuma quantidade de sono parecia curar. Olhei para o relógio antigo montado acima da porta. 17h47. Meu último aluno do dia havia saído há 13 minutos. Um precoce menino de 8 anos que finalmente havia dominado o prelúdio em Mi menor de Chopin. Eu deveria estar arrumando minhas coisas, indo para casa, para meu pequeno apartamento, onde meu gato Amdus estaria exigindo o jantar. Em vez disso, fiquei paralisada no banco do piano, com a mão ainda pressionada contra o peito, contando os batimentos irregulares. 1, 2, pulando, 3, 4, pulando, pulando 5. O padrão estava piorando. 3 semanas atrás, era ocasional. 2 semanas atrás, diário. Agora, era constante, uma percussão aritmética que acompanhava tudo o que eu fazia. Eu vinha me dizendo que era estresse, cafeína, falta de sono, qualquer coisa, menos o que realmente poderia ser. Minha avó morrera aos 52 anos. Insuficiência cardíaca, disseram que era genética. Alertaram minha mãe. Fique atenta aos sintomas, advertiram. Mas eu tinha sido tão cuidadosa, tão saudável. Eu não fumava, quase não bebia, comia vegetais como se estivessem saindo de moda. Isso não deveria ter acontecido comigo. Senhorita Montero, uma voz vinda da porta me fez pular, minhas mãos voando para as teclas em um estrondo discordante de notas. Desculpe, não queria assustá-la. Virei-me e vi um homem que nunca tinha visto antes parado na soleira da porta. Ele era alto, talvez com cerca de 30 anos, com cabelos escuros que caíam levemente sobre a testa e olhos da cor de âmbar quente. Ele vestia um suéter cinza simples e jeans, mas algo em sua postura sugeria uma atenção cuidadosa aos detalhes. Nas mãos, ele segurava uma pasta de couro que parecia cara, bem usada de uma forma que demonstrava qualidade e não idade. O escritório está fechado, eu disse, tentando manter a voz firme, apesar do fato de que meu coração acabara de apresentar uma variação totalmente nova de batimentos irregulares. Se você precisa se inscrever nas aulas, terá que voltar amanhã de manhã. Na verdade, ele disse, dando um passo hesitante para dentro da sala. Eu esperava falar especificamente com você, sua colega Mariana. Ela mencionou que você poderia estar disposta a aceitar um aluno adulto. Sei que não é convencional aparecer sem hora marcada, mas estou tentando entrar em contato com o conservatório há dias. E eu não dou aulas para adultos, interrompi. Talvez de forma mais brusca do que o necessário. A verdade era que eu havia parado de aceitar alunos adultos há 2 anos, depois de uma situação particularmente desconfortável com um homem que confundiu minha gentileza profissional com outra coisa. Trabalho exclusivamente com crianças e adolescentes. Ele não saiu. Em vez disso, avançou para o interior da sala, com um olhar fixo no piano de cauda Steinway que dominava o espaço. É lindo, disse ele, passando os dedos pela borda polida sem realmente tocá-lo, mantendo uma distância reverente. Um modelo D, se não me engano. Anos 60. Apesar de mim mesma, senti um lampejo de interesse. A maioria das pessoas não saberia distinguir um Steinway de um Yamaha. 1967, corrigi. Foi doado ao conservatório por um ex-aluno que passou a tocar com a Sinfônica de São Paulo. Como você, minha mãe era pianista, disse ele suavemente, e algo em sua voz me fez olhar para ele com mais atenção. Havia tristeza ali, antiga, mas não esquecida. Ela tinha um modelo B em casa. Passei minha infância ouvindo-a praticar Rachmaninoff até os vizinhos reclamarem. Perguntei antes que pudesse me conter. Ela faleceu quando eu tinha 19 anos, disse ele, olhando nos meus olhos. Derrame. Ela estava no meio de uma sonata de Beethoven. Eu a encontrei ao piano. A honestidade crua de suas palavras criou uma intimidade inesperada na sala. Eu me vi amolecendo, apesar do meu bom senso. Sinto muito, disse sinceramente. Obrigado. Ele mudou a pasta para a outra mão. Sou Rafael Estrada. Sou arquiteto e acabei de me mudar para a cidade para um projeto,
a renovação do Teatro Municipal. Na verdade, eu tocava quando era mais jovem, antes da minha mãe falecer. Mas depois disso, não toquei em um piano por anos. Mas ultimamente tenho pensado em como sinto falta disso, como sinto falta dessa conexão com ela. Havia algo em sua voz, uma vulnerabilidade que parecia destoar de sua postura confiante, que me fez reconsiderar minha rejeição imediata. Estudei suas mãos com mais cuidado agora, observando os dedos longos, a maneira cuidadosa como os segurava, como se eles se lembrassem do formato das teclas, mesmo depois de anos longe. Eu realmente não, comecei. Mas minhas palavras foram interrompidas por uma súbita agitação violenta no meu peito. Não era o batimento irregular que eu vinha sentindo. Era algo completamente diferente. A sala inclinou-se bruscamente para a esquerda e eu agarrei a borda do banco do piano, meus dedos ficando brancos. Você está bem? Rafael estava ao meu lado em um instante. Sua pasta caiu esquecida em uma cadeira. Sua mão pairou perto do meu ombro, mas sem tocá-lo. Você está completamente pálida. Estou bem. Menti. As palavras saíram automaticamente após semanas de prática. Só estou cansada. Foi um dia longo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, senti um suor frio brotar na minha testa. Minha visão começou a ficar embaçada nas bordas, escurecendo como uma foto antiga deixada ao sol. Meu coração não estava apenas pulando agora. Estava acelerado. Uma galopada selvagem que fazia todo o meu corpo tremer. Você não parece bem, disse Rafael. E agora sua mão tocou meu ombro firme e quente. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa? Eu não conseguia me lembrar. Café da manhã. Eu tinha tomado café da manhã. Havia café. Eu tinha certeza disso porque ainda sentia o gosto amargo na língua. Mas comida? Minha mente estava em branco, confusa nas bordas. Eu deveria ir para casa, consegui dizer, tentando me levantar. Minhas pernas tinham outros planos, cedendo sob meu peso como papelão molhado. Rafael me segurou, com um braço em volta da minha cintura e o outro apoiando meu cotovelo. Seu aperto era firme, mas gentil, me segurando sem me fazer sentir presa. Não acho que seja uma boa ideia agora. Há alguém para quem eu deva ligar? Um familiar? Um amigo? Meus pais moravam a 300 metros de distância, em Porto Alegre. Eu tinha amigos, é claro. Mariana do trabalho, alguns ex-colegas de classe que eu via ocasionalmente, mas ninguém próximo o suficiente para ligar em um momento como esse. O conservatório havia se tornado meu mundo inteiro. Meus alunos, minhas únicas conexões reais. Era mais seguro assim, eu dizia a mim mesma. Mais simples, menos complicado. Estou bem, repeti, mas as palavras estavam mais fracas dessa vez. Menos convincentes até para meus próprios ouvidos. Isso acontece às vezes. Baixo nível de açúcar no sangue, só isso. A expressão de Rafael sugeria que ele não acreditava em mim nem por um segundo, mas ele não discutiu. Em vez disso, ele me ajudou a voltar para o banco do piano e desapareceu no corredor. Ouvi seus passos, rápidos e decididos, depois o som de uma máquina de venda automática distribuindo algo. Ele voltou momentos depois com uma garrafa de suco de laranja e uma barra de granola, do tipo barato que tinha gosto de papelão e otimismo. Beba isso, disse ele, destampando a garrafa e colocando-a em minhas mãos trêmulas. Devagar, obedeci, tomando pequenos goles do suco muito doce, sentindo o açúcar atingir meu organismo como um soco. O mundo gradualmente voltou a ficar em foco. A escuridão nas bordas da minha visão recuou. Meu batimento cardíaco não se acalmou. Ainda estava em sua dança caótica, mas pelo menos eu conseguia respirar novamente. Rafael agachou-se ao meu lado, observando com a atenção cuidadosa de alguém que sabia como era a preocupação verdadeira. Melhor? Perguntou ele após alguns minutos. Acenei com a cabeça, ainda sem confiar na minha voz. Minhas mãos ainda tremiam, fazendo pequenas ondulações no suco de laranja. Isso não é hipoglicemia, disse ele baixinho. Tenho uma irmã com diabetes. Sei como é. Isso é outra coisa. Inteligente e observador. Maravilhoso. Exatamente o que eu precisava. Um estranho com conhecimento médico e bons instintos. Agradeço sua preocupação, eu disse, forçando minha voz a soar forte, mesmo não me sentindo assim. Mas estou realmente bem e, infelizmente, ainda não posso aceitá-lo como aluno. Talvez Mariana possa recomendar outra pessoa que dê aulas para adultos. Achei que ele fosse embora, aceitasse minha recusa e saísse da minha vida tão abruptamente quanto havia entrado. A maioria das pessoas faria isso. A maioria das pessoas ficava feliz em fingir que não tinha visto alguém quase desmaiar, ansiosa para escapar da responsabilidade incômoda da crise de outra pessoa. Em vez disso, Rafael pegou seu celular. Vou fazer um acordo com você,
disse ele com voz gentil, mas absolutamente firme. Vou embora agora mesmo, sem discutir, se você prometer consultar um médico. Não amanhã, não na próxima semana, agora, esta noite. Não preciso. Você quase desmaiou na frente de um completo estranho. Rafael interrompeu, seus olhos âmbar fixando os meus com uma intensidade que tornava impossível desviar o olhar. Você está claramente exausta. Não consegue se lembrar da última vez que comeu. E o que quer que tenha acontecido não foi normal. Eu vi minha mãe morrer porque ela ignorou os sintomas, porque continuou dizendo que estava bem quando não estava. Então, é o seguinte, ou você concorda em consultar um médico, ou eu chamo uma ambulância agora mesmo. A determinação em seus olhos me dizia que ele não estava blefando. Eu podia ver isso em seu queixo, na maneira como seu dedo pairava sobre a tela do celular, pronto para discar. Não era uma preocupação casual de um estranho bem-intencionado. Era algo pessoal para ele, motivado por algo mais profundo do que uma preocupação educada. Você é muito insistente para alguém que acabou de me conhecer, eu disse, tentando parecer irritada, mas soando mais como resignada. Eu sou meticuloso, ele corrigiu. É por isso que sou bom no meu trabalho. Não ignoro problemas estruturais e espero que eles se resolvam sozinhos. Então, o que vai ser? Olhei para o estranho que entrou na minha sala de prática com seu portfólio, seus olhos âmbar e sua preocupação inesperada. Parte de mim queria mandá-lo embora, mandá-lo cuidar da própria vida, deixar que eu cuidasse da minha vida, como vinha fazendo há 26 anos. Mas outra parte, a parte que sentira meu coração saltar e tropeçar durante toda a tarde, a parte que tinha pavor de acabar como minha avó, sabia que ele estava certo. Tudo bem, eu disse finalmente. Vou ao pronto-socorro. Prometa. Prometo. Ele me estudou por um longo momento, como se tentasse determinar se eu estava dizendo a verdade ou apenas dizendo o que ele queria ouvir. Então ele assentiu, levantando-se e me oferecendo a mão. Ótimo. Então vou levá-la. Não é necessário, senhorita Montero, disse ele. E havia algo na maneira como ele disse meu nome, cuidadoso e respeitoso, mas inflexível, que me fez parar de protestar. Vou levá-la ao hospital, esperar enquanto você é atendida por um médico e depois levá-la para casa. Você pode discutir comigo sobre isso ou pode aceitar, mas, de qualquer forma, isso vai acontecer. Eu deveria ter ficado irritada com sua presunção. Deveria ter dito a ele que não precisava de um cavaleiro de armadura brilhante, que eu estava cuidando muito bem de mim mesma. Muito obrigada. Mas a verdade era que eu estava cansada. Muito cansada. Cansada de fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Cansada de ser forte, independente e sozinha. E a ideia de não ter que lidar com isso sozinha, pelo menos dessa vez, era quase impossivelmente atraente. Tudo bem, eu me ouvi dizer, mas só até o hospital. Depois disso, eu consigo me virar sozinha. O sorriso de Rafael foi pequeno, mas sincero, como quiser. Enquanto reunia minhas coisas com as mãos trêmulas, empilhando cuidadosamente as partituras e fechando minha bolsa de couro surrada, vi meu reflexo na superfície polida do piano. Eu estava pálida, meu cabelo escuro escapando do coque sempre arrumado, meus olhos verdes sombreados por um cansaço que eu não podia mais negar. Eu parecia doente. A constatação me atingiu com a força de um golpe físico. Eu estava doente, muito doente. E eu vinha fingindo o contrário por muito tempo. O carro de Rafael era exatamente o que eu esperaria de um arquiteto. Um Audi prateado, elegante, com linhas simples e um interior que cheirava a couro e colônia sutil. Ele me ajudou a entrar no banco do passageiro com a mesma consideração que havia demonstrado na sala de ensaio, certificando-se de que eu estivesse confortável antes de fechar a porta. A viagem até o hospital de Lucas levou 15 minutos no trânsito da noite. Rafael não tentou puxar conversa. Não preencheu o silêncio com tagarelice sem sentido. Em vez disso, ele simplesmente perguntou, "Você precisa que eu ligue para alguém?" Quando estávamos na metade do caminho. Não, eu disse olhando pela janela para as luzes da cidade que começavam a piscar. Não há ninguém. Senti seu olhar, rápido e avaliador, mas ele não comentou sobre a solidão inerente àquelas palavras. A sala de emergência estava exatamente tão lotada e caótica quanto eu temia. A enfermeira da triagem me olhou, perguntou sobre meus sintomas e imediatamente colocou um oxímetro de pulso no meu dedo. Sua expressão ficou tensa quando viu a leitura. "Há quanto tempo você está sentindo palpitações cardíacas?" perguntou ela, já digitando notas em seu computador. "Algumas semanas", admiti. "E só agora você veio?"
Eu não tinha uma boa resposta para isso. Eles me levaram quase imediatamente, passando pela sala de espera cheia de pessoas com problemas presumivelmente menos urgentes. Rafael me seguiu sem que eu pedisse, sua presença de alguma forma reconfortante e inquietante. Eu mal conhecia esse homem, mas lá estava ele, prestes a testemunhar o que quer que viesse a seguir. Você não precisa ficar, eu disse a ele enquanto uma enfermeira me ajudava a vestir uma bata hospitalar. Sério? Tenho certeza de que você tem coisas melhores para fazer à noite. Estou exatamente onde preciso estar, disse ele simplesmente sentando-se na cadeira do canto. As horas seguintes foram uma confusão de exames. Eletrocardiograma, exames de sangue, raio-x do tórax, ecocardiograma. Os médicos iam e vinham com expressões profissionalmente neutras enquanto faziam perguntas e anotavam. Rafael permaneceu durante todo o tempo, uma presença silenciosa no canto, ocasionalmente saindo para fazer ligações, mas sempre retornando. Eram quase 23 dias quando a doutora Helena Cardardoso finalmente chegou com os resultados. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez 40 anos, com olhos gentis e o tipo de franqueza que sugeria que ela não acreditava em amenizar as coisas. Senhorita Monto, disse ela, puxando uma cadeira ao lado da minha cama de hospital. Preciso falar com você sobre o que descobrimos. Meu coração traidor e falho, começou a acelerar novamente. Rafael levantou-se da cadeira no canto e eu me senti grata por sua presença. Você tem o que se chama de cardiomiopatia dilatada, a doutora Cardoso disse. É uma condição em que o músculo cardíaco fica enfraquecido e aumentado, tornando mais difícil para o coração bombear sangue de forma eficiente. No seu caso, parece ser genético, provavelmente a mesma condição que afetou sua avó. O quarto parecia inclinar-se novamente, mas desta vez não tinha nada a ver com baixa taxa de açúcar no sangue. É grave? Consegui perguntar. A expressão da Dora Cardoso era gentil, mas honesta. Grave o suficiente para que você precise iniciar o tratamento imediatamente. Medicação, mudanças no estilo de vida, monitoramento rigoroso e, dependendo de como você responder ao tratamento, talvez precisemos discutir intervenções mais agressivas. Como o quê? Vamos nos concentrar na medicação primeiro, disse ela. O que eu entendi como significando que as alternativas eram assustadoras demais para serem discutidas naquele momento. Vou mantê-lo aqui durante a noite para observação, iniciar o tratamento com beta-bloqueadores e inibidores da ECA. Veremos como você responde. Depois que ela saiu, o silêncio na sala era ensurdecedor. Fiquei olhando para a linha 4 no meu braço, para o monitor cardíaco emitindo seu ritmo irregular. Para o futuro, pensei que estava desmoronando como partituras deixadas na chuva. Valentina, disse Rafael suavemente, usando meu primeiro nome pela primeira vez. Sinto muito. Você não precisa ficar, eu disse novamente com a voz embargada. Tenho certeza de que não era assim que você imaginava que sua noite seria quando veio procurar aulas de piano. Não, ele concordou. Não é, mas vou ficar mesmo assim, e ele ficou. Durante a longa noite, entre minhas lágrimas, entre as enfermeiras que vinham a cada 2 horas para verificar meus sinais vitais, ele ficou. Eu não sabia disso na época, quando finalmente adormeci ao som do meu coração falhando no monitor. Mas Rafael Estrada acabara de se tornar a coisa mais perigosa no meu mundo cuidadosamente controlado. Porque pela primeira vez em anos, eu estava começando a querer algo que não podia ter. Eu estava começando a querer o amanhã. O quarto do hospital cheirava antisséptico e ao ar viciado peculiar que havia sido reciclado muitas vezes. Acordei com a luz fraca do sol filtrando-se pelas persianas industriais e o bip constante do monitor cardíaco que se tornara a trilha sonora da minha nova realidade. Minha boca tinha gosto de algodão e todos os músculos do meu corpo doíam por causa de uma noite passada em uma cama projetada por alguém que claramente nunca tinha experimentado o sono. Rafael ainda estava lá. Ele havia mudado de posição em algum momento durante a noite, passando da cadeira de plástico desconfortável para um sofá de vinil um pouco menos desconfortável sob a janela. Seu corpo alto estava dobrado de forma estranha, um braço enfiado sob a cabeça como um travesseiro, seu suéter cinza amassado. Ele parecia profundamente desconfortável e absolutamente determinado, mesmo dormindo. Eu o observei à luz da manhã, esse estranho que invadiu minha vida exatamente no momento errado. Ou talvez, sussurrou uma voz traidora em minha mente exatamente no momento certo. Seu rosto estava mais suave durante o sono, as rugas de preocupação ao redor dos olhos suavizadas. Havia uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda que eu não tinha notado antes,
e sua barba, por fazer, havia escurecido durante a noite, dando-lhe uma aparência ligeiramente desgrenhada que era estranhamente atraente. Pare com isso, disse a mim mesma com firmeza. Você tem uma doença cardíaca degenerativa. Não está pensando em como ele é atraente. Como se sentisse meu olhar, Rafael abriu os olhos. Por um momento ele pareceu desorientado, claramente esquecendo onde estava. Então seus olhos encontraram os meus e ele se sentou rapidamente, passando a mão pelo cabelo. Você está acordada, disse ele desnecessariamente. Como você está se sentindo? Como se tivesse passado a noite em um hospital. Respondi, tentando ser leve, mas falhando miseravelmente. Minha voz saiu áspera, emocionada. Você não precisava ficar. Deve estar incrivelmente desconfortável. Já dormi em lugares piores, disse ele, alongando-se com um sorriso que sugeria que suas costas discordavam. Canteiros de obras, terminais de aeroportos, meu dormitório na faculdade. Naquele semestre, eu tinha 3 colegas de quarto. Ele se levantou, indo até a mesinha onde alguém, provavelmente uma enfermeira, havia deixado um copo plástico com água. Posso? Eu acenei com a cabeça e ele serviu água com a mesma atenção cuidadosa que parecia dedicar a tudo. Ele me ajudou a sentar um pouco, ajustando a cama com os controles antes de me entregar o copo. Seus dedos roçaram os meus durante a transferência, quentes e firmes. Obrigada, eu disse suavemente, por ficar para tudo. Mas, sério, você deveria ir para casa, descansar direito. Tenho certeza de que você tem trabalho. Liguei para o meu escritório esta manhã enquanto você dormia. Ele interrompeu. Disse a eles que eu tinha uma emergência pessoal e que trabalharia remotamente nos próximos dias. Rafael, você não pode simplesmente... Eu posso, e eu fiz isso. Sua voz era gentil, mas firme. Além disso, você não tem pessoas para ligar? Sua família, seu trabalho. A lembrança me causou uma onda de ansiedade. Meus pais, o conservatório, Amadeus, que ficou sozinho a noite toda sem comida nem água. As realidades práticas da doença crônica já estavam se acumulando, e eu tinha sido diagnosticada há menos de 12 horas. Meu gato, eu disse de repente, eu tenho um gato. Ele ficou sozinho a noite toda. Me dê suas chaves e seu endereço, Rafael disse imediatamente. Vou alimentá-lo e garantir que ele esteja bem. Você não precisa fazer isso, Valentina. A maneira como ele disse meu nome impediu meu protesto. Deixe-me ajudar, por favor. Havia algo em seus olhos, uma espécie de necessidade desesperada que não tinha nada a ver comigo e tudo a ver com a mãe que ele havia perdido. Ele precisava consertar isso. Salvar alguém, garantir que o final fosse diferente desta vez. Eu reconheci isso porque vi o mesmo olhar no espelho depois que minha avó morreu. O desejo feudal de que pudéssemos reescrever o passado controlando o presente. Tudo bem, eu disse baixinho, dizendo a ele onde eu guardava minha chave reserva escondida debaixo do capacho. O nome dele é Amadeus. Ele é um gato malhado cinza com uma expressão crítica e uma preferência por comida úmida. As latas estão no armário acima da pia. Rafael sorriu, uma expressão genuína que transformou seu rosto cansado. Amadeus, claro que é ele. Voltarei em 1 hora. Depois que ele saiu, liguei para minha mãe. A conversa foi exatamente tão difícil quanto eu esperava. Um problema cardíaco. Sua voz subiu 1/8. Valentina, há quanto tempo você tem esses sintomas? Por que não nos contou? Precisamos ir aí imediatamente. Mãe, por favor. Pressionei minha mão livre contra a testa, onde uma dor de cabeça começava a surgir. Estou bem. Eles vão me receitar um medicamento e farei check-ups regulares. Não há necessidade de você e o papel largarem tudo. Não há necessidade. Você tem a mesma doença que matou sua avó. As palavras ficaram suspensas entre nós. A verdade que ambos vínhamos evitando desde o diagnóstico do Dr. Cardardoso. Minha avó tinha morrido aos 52 anos. Eu tinha 26. A matemática básica sugeria que eu tinha, na melhor das hipóteses, 26 anos pela frente. Na pior das hipóteses, eu não sou um Volvo, disse mais para me convencer do que para convencê-la. A medicina avançou. Agora existem tratamentos que não existiam naquela época. Vamos visitá-la neste fim de semana, declarou minha mãe, usando um tom que significava que discutir era inútil. Seu pai já está verificando os horários dos ônibus. Depois que ela desligou, liguei para Mariana no conservatório. Ela ficou devidamente horrorizada e imediatamente compreendeu que eu precisava de uma licença. Tire o tempo que precisar, insistiu ela. Seus alunos vão entender. Sua saúde vem em primeiro lugar, Valentina. Mas quando terminei a ligação, a realidade caiu sobre mim como um cobertor pesado. Meus alunos dependiam de mim. O conservatório dependia de mim.
Mais importante ainda, meu aluguel dependia do meu salário. E minhas contas médicas estavam prestes a se tornar astronômicas. O sistema público de saúde do Brasil cobriria o básico, mas os medicamentos mencionados pelo Dr. Cardardoso, o monitoramento regular, as possíveis intervenções futuras, tudo isso aumentaria rapidamente os custos. Eu ainda estava calculando mentalmente o orçamento quando o Dr. Cardardoso voltou acompanhado de um médico mais jovem, um cardiologista especialista chamado Dr. Renato Ferrer. Eles passaram 30 minutos explicando minha condição com mais detalhes, usando termos como fração de ejeção e remodelação ventricular, que poderiam muito bem estar em outro idioma. O resumo, porém, era bastante simples. Meu coração estava falhando. Os medicamentos ajudariam, mas não havia garantias. Eu precisaria evitar o estresse, o que era impossível, descansar bastante, o que era ridículo para alguém com a minha agenda, e comparecer para monitoramento regular. Havia 25% de chance de eu me estabilizar com a medicação, 50% de chance de continuar a piorar lentamente e 25% de chance de piorar rapidamente. E se eu piorasse rapidamente, eu me forcei a perguntar. O Dr. Ferrer e o Dr. Cardardoso trocaram um olhar. Então precisaremos considerar opções de tratamento mais agressivas, disse o doutor. Ferrer com cautela, incluindo a possibilidade de um transplante. Embora eu queira enfatizar que ainda estamos longe dessa conversa, um transplante. A palavra ecoou em minha mente muito tempo depois de eles terem saído. Muito tempo depois de a enfermeira entrar com meus documentos de alta e uma sacola plástica cheia de frascos de medicamentos, cada um com avisos sobre efeitos colaterais e interações. Rafael voltou como prometido, cheirando a ar fresco e carregando uma pequena mochila. Amadeus está alimentado e profundamente impressionado com a minha existência, relatou ele. Também coloquei algumas roupas e produtos de higiene pessoal na sua mala. Espero que esteja tudo bem. Tentei adivinhar o que você precisaria. Olhei na bolsa e encontrei uma roupa limpa, minha escova de dentes e até mesmo a pequena tartaruga de jade que eu mantinha na minha mesinha de cabeceira. Um presente da minha avó. A atenção aos detalhes fez minha garganta apertar. Obrigada. Eu consegui tudo isso. Não sei como vou conseguir. Você não precisa me recompensar, disse Rafael rapidamente. Não estou contando pontos. Mas por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a cidade lá fora. Quando falou, sua voz era suave, mas firme. Quando minha mãe teve o derrame, eu estava na casa de um amigo. Ela me ligou 3 vezes, mas eu não atendi porque estávamos assistindo a um filme e eu tinha silenciado meu telefone. Quando cheguei em casa, já era tarde demais. O paramédico disse que se alguém a tivesse encontrado apenas 30 minutos antes, ele parou de falar. Passei os últimos 12 anos imaginando o que teria acontecido se eu tivesse atendido o telefone. Se eu estivesse lá, se tivesse prestado atenção aos sinais que ela vinha mostrando há semanas. Rafael, isso não é... Eu sei que não é minha culpa, ele interrompeu. Logicamente, eu sei disso, mas a lógica não muda o que sinto. Então, quando te vi ontem, claramente indisposto e claramente ignorando isso, não consegui ir embora. Não podia ser a pessoa que não atende o telefone novamente. A honestidade crua em sua voz abriu algo em meu peito. De repente, compreendi completamente que isso não tinha nada a ver comigo. Eu era uma substituta para sua mãe. Uma chance de redenção por uma tragédia que nunca foi sua para consertar. Não sou sua segunda chance, disse gentilmente. Você não pode me salvar para compensar por não ter salvado ela. Eu sei, disse ele olhando nos meus olhos, mas talvez eu possa ajudá-la a salvar a si mesma. Me deram alta 1 hora depois, com instruções para descansar, tomar meus remédios religiosamente e fazer um acompanhamento com o Dr. Cardoso em 1 semana. Rafael me levou para casa em silêncio, mas era um silêncio confortável, do tipo que não precisava ser preenchido. Meu apartamento estava exatamente como eu o havia deixado, embora ligeiramente reorganizado pela visita de Rafael. Amadeus me cumprimentou com sua indiferença habitual e imediatamente começou a exigir sua refeição da tarde, apesar de ter sido alimentado apenas algumas horas antes. Ele é muito motivado por comida, expliquei enquanto Rafael me ajudava a me acomodar no sofá. Eu percebi, disse Rafael secamente. Ele tentou comer meu cadarço enquanto eu o alimentava. A domesticidade do momento. Nós dois em meu pequeno apartamento, discutindo meu gato ridículo como se isso fosse normal, como se fôssemos amigos, como se meu mundo não tivesse acabado de desmoronar completamente.
Era quase doloroso em sua doçura comum. Rafael, eu disse quando ele se dirigiu para a porta, claramente com a intenção de sair. Preciso dizer uma coisa, e preciso que você realmente me ouça. Ele se virou esperando. Essa coisa com meu coração não vai melhorar. Na melhor das hipóteses, os medicamentos retardam a progressão. Na pior das hipóteses, eu me forcei a dizer isso. Na pior das hipóteses, talvez eu tenha alguns anos, e mesmo que eu faça um transplante, não há garantias. Então, seja lá o que for isso, gesticulei entre nós. O que quer que você pense que possa acontecer aqui, não pode. Não vou deixar você investir em alguém que tem data de validade. Rafael olhou para mim por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Então ele fez algo que eu não esperava. Ele sorriu. Valentina, disse ele, todo mundo tem data de validade. Só que normalmente não sabemos quando é. Pelo menos você é honesta sobre isso. Estou falando sério. Eu também. Ele voltou para onde eu estava sentada, agachando-se para ficarmos na mesma altura. Não estou pedindo para você se casar comigo. Não estou declarando amor eterno. Só estou dizendo, deixe-me ser seu amigo. Deixe-me ajudá-la a superar isso. E se, em algum momento, se tornar mais do que isso, ele deu de ombros. Lidaremos com isso na hora. Mas por enquanto podemos começar com a amizade? Eu queria dizer não. Queria protegê-lo da inevitável dor no coração. Afastá-lo antes que ele se aproximasse demais. Mas eu estava tão cansada de ficar sozinha. Tão cansada de fingir que era forte o suficiente para lidar com tudo sozinha. Apenas amigos, eu disse finalmente. Apenas amigos, ele concordou, levantando-se e estendendo a mão. Amigos que ocasionalmente se certificam de que o outro não desmaia nas salas de ensaio. Aceitei sua mão. Seu aperto era quente e firme. Parecia justo. Depois que ele saiu, sentei-me sozinha em meu apartamento, cercada pelos frascos de remédios que deveriam me manter viva e pelo silêncio que era meu companheiro constante há anos. A Modus pulou no meu colo, ronronando seu ronronar crítico, e eu enterrei meu rosto em seu pelo. Eu tinha uma doença cardíaca degenerativa. Eu tinha um estranho que se autoproclamou meu anjo da guarda. Eu tinha pais que chegariam neste fim de semana com preocupação e amor e toda a complicada dinâmica familiar que eu vinha evitando. E eu tinha uma escolha. Eu poderia afastar todos, protegê-los da dor do meu inevitável declínio. Ou eu poderia aceitar ajuda, aceitar amizade, aceitar que talvez, apenas talvez, o tempo que me restava merecesse ser vivido em vez de suportado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Cheguei em casa em segurança. Amadéas me olhou com raiva pela janela quando eu saí. Acho que ele é protetor com você. Gato inteligente. Rafael. Apesar de tudo, eu sorri. Ele é um excelente avaliador de caráter, respondi. Devo me preocupar? Veio a resposta imediata. Definitivamente, respondi. Meu telefone tocou um momento depois. A voz de Rafael era calorosa e divertida. Você vai me fazer trabalhar por essa amizade, não é? Você me respeitaria se eu não fizesse isso? Absolutamente não, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Por falar nisso, você já comeu hoje? Olhei para o relógio. 15h47. Eu tinha comido meia torrada no hospital pela manhã. Defina comer, eu respondi evasivamente. Vou trazer o jantar às 19h, declarou Rafael. Nada sofisticado, apenas sopa e pão do lugar perto do seu apartamento. Os medicamentos que você está tomando funcionam melhor com comida. Você pesquisou meus medicamentos. Sou meticuloso, lembra? 19h, Valentina. E se você pensar em me dizer para não ir, vou pedir ao Amadeus para me ligar. Não dá para treinar gatos. Comecei a falar, mas ele já tinha desligado. Sentei-me ali, com o telefone na mão, e senti algo desconhecido se movendo no meu peito. Não era meu coração defeituoso, embora ele estivesse fazendo sua dança irregular de sempre. Era outra coisa, algo mais quente, algo perigoso. Era esperança. E a esperança, eu estava começando a perceber, talvez fosse o diagnóstico mais assustador de todos. Rafael chegou exatamente às 7, com 2 recipientes de calo verde e um pão ainda quente embrulhado em papel que deixava manchas de gordura na saco. O cheiro por si só foi suficiente para fazer meu estômago roncar audivelmente, revelando o fato de que eu não tinha comido nada desde a torrada do hospital. Eu ouvi isso, ele disse, com um sorriso no canto da boca, enquanto desempacotava a comida na minha pequena mesa de cozinha. Quando foi a última vez que você comeu uma refeição adequada? Estou começando a achar que você está me monitorando, eu disse, mas não havia raiva nas palavras. A verdade era que eu estava olhando para a geladeira há 1 hora, tentando reunir energia para cozinhar alguma coisa, qualquer coisa,
Mas a exaustão causada pelos novos medicamentos me prendia ao sofá como um peso. Alguém precisa fazer isso, respondeu Rafael, servindo sopa nas tigelas que eu havia colecionado em brechós ao longo dos anos. As instruções, Dr. Cardardoso, diziam para fazer refeições regulares. Estou apenas garantindo que você siga as ordens do médico. Eu queria argumentar e insistir que era perfeitamente capaz de me alimentar sozinha. Mas a verdade era que eu vinha sobrevivendo com café e determinação há tanto tempo que a nutrição real parecia um conceito estranho. Aceitei a tigela que ele me ofereceu e tomei um gole hesitante. A sopa estava perfeita, saudável e quente, com tempero suficiente para me lembrar que eu estava viva. Está muito boa, admiti. É uma receita da minha mãe, disse Rafael baixinho, sentando-se à minha frente com sua própria tigela. Ela costumava fazer isso todos os domingos. Liguei para minha tia hoje à tarde para obter as medidas exatas. A menção casual à mãe dele pairou no ar entre nós. Observei-o partir um pedaço de pão-dejo, com movimentos cuidadosos e deliberados, e me perguntei quanto lhe custaria fazer essa sopa para ressuscitar memórias que ainda deviam doer. Conte-me sobre ela, eu disse baixinho. Sua mãe, se você quiser. Rafael olhou para cima, com uma expressão de surpresa no rosto. Então algo suavizou sua expressão e ele colocou a colher na mesa. Maria Estrada, ele disse, e havia reverência na maneira como ele pronunciou o nome dela. Ela era pequena, com pouco mais de 1,50 de altura, mas tinha uma presença que preenchia salas inteiras. Quando tocava piano, homens adultos choravam. Ela se apresentou por todo o Brasil aos 20 anos, mas então engravidou de mim e decidiu que queria dar aulas. Ela dizia que levar música para as casas das pessoas era mais importante do que se apresentar em salas de concerto. Ela parece incrível. Ela era. Ele fez uma pausa, virando a colher nas mãos. Ela também era teimosa pra caramba, quando começou a ter dores de cabeça, tonturas, momentos em que esquecia as palavras no meio da frase. Ela culpava o estresse, o envelhecimento, o cansaço. Ela ignorou todos os sinais de alerta porque tinha alunos para ensinar, um filho para criar e uma vida para viver. E então, um dia, enquanto tocava Beethoven, seu cérebro simplesmente parou de funcionar. A semelhança com a minha própria situação não passou despercebida por nenhum de nós. Eu não sou ela, disse gentilmente. Não estou mais ignorando os sinais. Estou tomando os medicamentos, seguindo o plano de tratamento. Eu sei. Rafael olhou nos meus olhos. E sei que provavelmente estou sendo superprotetor, projetando meu próprio trauma na sua situação. Meu terapeuta teria um dia de festa com isso. Você vai ao terapeuta? Nos últimos 10 anos, disse ele sem vergonha. 2 vezes por mês. A melhor decisão que já tomei. Honestamente, a dor não vai embora, mas pelo menos agora sei como conviver com ela em vez de me afogar nela. A honestidade era desarmante. A maioria das pessoas, especialmente os homens, não falava sobre terapia como se fosse algo tão normal quanto ir ao dentista. Mas Rafael falava sobre sua saúde emocional com a mesma franqueza prática com que falava sobre tudo o mais. Provavelmente eu deveria procurar um terapeuta, ouvi-me dizer. Lidar com um diagnóstico terminal apenas com a ajuda do meu gato parece inadequado. Degenerativo, Rafael corrigiu. Não terminal. Há uma diferença, não há? Afastei minha sopa, meu apetite desapareceu de repente. O médico disse, na melhor das hipóteses, eu me estabilizo com a medicação. Isso não é melhorar, Rafael. É apenas adiar o inevitável. Não é isso que é toda a vida? Ele se inclinou para a frente, seus olhos âmbar intensos. Adiar o inevitável? Eu poderia sair agora e ser atropelada por um ônibus. Você poderia responder muito bem ao tratamento e viver mais 50 anos. Não sabemos, Valentina. Essa é a questão. Nenhum de nós sabe. Sim, mas a maioria das pessoas não tem cardiologistas que lhes dão análises estatísticas de sua mortalidade. Fui interrompida por uma violenta palpitação no peito, do tipo que fazia minha visão ficar embaçada nas bordas. Minha mão voou para o externo, pressionando com força, como se eu pudesse regular manualmente o ritmo. Rafael estava ao meu lado em um instante, com a mão no meu ombro. Respire, disse ele calmamente. Inspire pelo nariz, expire pela boca, devagar e com calma. Segui suas instruções, concentrando-me na subida e descida constante do meu peito, no ar frio entrando nos meus pulmões, no calor da mão dele me mantendo no presente. Aos poucos, meu coração voltou ao seu padrão irregular habitual. Anormal, mas pelo menos não extremamente perigoso. Melhor? Perguntou Rafael depois de 1 minuto. Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Essa era a realidade agora. Episódios aleatórios que podiam ocorrer a qualquer hora, em qualquer lugar. A consciência constante da minha própria mortalidade
batendo um ritmo irregular no meu peito. Você deve descansar, disse Rafael, já limpando a mesa. Eu limpo tudo. Você não precisa fazer isso, Valentina. Ele se virou para me olhar e havia algo em sua expressão que me fez parar de protestar. Deixe-me ajudar, por favor, mesmo que seja apenas lavando a louça. Então eu deixei. Fui para o sofá. A Modus imediatamente se acomodou no meu colo, enquanto Rafael se movimentava pela minha pequena cozinha com uma eficiência surpreendente. Ele lavou a louça, limpou as bancadas e até organizou meu armário de temperos, que estava uma bagunça caótica desde que me mudei há 3 anos. Sabe, eu disse, observando-o trabalhar. Para alguém que me conheceu há apenas 2 dias, você está sendo notavelmente invasivo. Prefiro ser prestativo, ele respondeu sem se virar. Além disso, agora somos amigos. Amigos ajudam uns aos outros. Amigos geralmente têm mais de 48 horas de história. Qualidade acima de quantidade. Ele secou a última tigela e se virou para mim. Algumas pessoas se conhecem há anos e nunca se conectam de verdade. Outras se encontram e imediatamente se entendem. Acho que somos o último caso. Ele estava certo. E isso me aterrorizava, porque entender alguém significava deixá-lo entrar. E deixar alguém entrar significava dar a ele o poder de magoá-lo quando você inevitavelmente fosse embora. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Seu pai e eu chegaremos no sábado de manhã. Vamos ficar no Hotel Central. Não discuta. Mostrei a mensagem para Rafael. Meus pais virão neste fim de semana. Isso é bom, não é? Você precisará de apoio. Você não conhece minha mãe, disse secamente. Ela vai chegar com 17 opiniões diferentes sobre meu tratamento, pelo menos 3 sugestões de medicina alternativa e um plano detalhado de como eu deveria reorganizar toda a minha vida. Rafael riu. Ela parece formidável. Essa é uma palavra para descrevê-la. Hesitei e perguntei. Você gostaria de conhecê-los? Meus pais? Quero dizer, não neste fim de semana. Seria demais. Mas talvez depois que eles se instalarem. A pergunta me surpreendeu tanto quanto pareceu surpreender Rafael. Não sabia bem por que tinha perguntado. Não estávamos namorando. Tínhamos decidido que éramos apenas amigos. Mas a ideia de lidar com a intensidade bem intencionada da minha mãe sem a presença constante de Rafael me pareceu repentinamente opressora. Eu gostaria disso, disse Rafael baixinho, se você tiver certeza. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Desta vez, de um número desconhecido. Valentina, aqui é Dr. Cardoso. Queria saber como você está se sentindo após o primeiro dia com os novos medicamentos. Se tiver alguma preocupação ou efeito colateral, não hesite em ligar para a linha de emergência. Caso contrário, vejo você na consulta de acompanhamento na próxima semana. A atenção pessoal era comovente, embora também um pouco inquietante. Mostrei a mensagem a Rafael. Ela parece meticulosa, observou ele. De repente, todos na minha vida parecem meticulosos, eu disse com ironia. Ele teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhado. Você pode nos culpar? Você desmaiou em uma sala de ensaio há menos de 48 horas. Tecnicamente, eu quase desmaiei. Você me segurou antes que eu realmente caísse no chão. Uma distinção que, tenho certeza, confortaria muito a todos. Ele olhou para o relógio. Eu deveria deixar você descansar, mas vou mandar uma mensagem amanhã para saber como você está. Rafael, apenas como amigo, ele interrompeu. Amigos cuidam uns dos outros, especialmente quando um deles está se adaptando a novos medicamentos para o coração. Depois que ele saiu, sentei-me na escuridão crescente do meu apartamento, cansada demais para me levantar e acender as luzes. Amadeus ronronava no meu colo, seu peso quente um pequeno conforto contra a enormidade de tudo que havia mudado. Meu telefone vibrou novamente. Rafael, cheguei em casa em segurança. Tome seus remédios noturnos. E Valentina, obrigado por me deixar ajudar. Fiquei olhando para a mensagem por um longo momento antes de responder. Obrigada por insistir. Sua resposta veio imediatamente. Alguém tem que insistir. Você é péssima em cuidar de si mesma. Tenho me saído bem por 26 anos. Digitei de volta. Defina bem. Ele respondeu, ecoando minha evasão anterior sobre comer. Apesar de tudo, sorri. Boa noite, Rafael. Boa noite, Valentina. Bons sonhos. Tomei meus remédios noturnos, uma pequena montanha de comprimidos que eu deveria tomar em horários específicos, e me acomodei na cama. Mas o sono não veio facilmente. Minha mente continuava voltando às palavras de Rafael sobre qualidade em vez de quantidade, sobre conexões que transcendem o tempo. E se ele estivesse certo? E se o tempo que você conhece alguém importasse menos do que a profundidade do entendimento que você alcançou?
Minha avó sempre dizia que algumas almas se reconhecem instantaneamente, que a verdadeira conexão não era medida em anos, mas em momentos de visão genuína. Era isso que estava acontecendo aqui? Rafael e eu estávamos reconhecendo algo um no outro que era mais profundo do que as circunstâncias? Ou eu estava apenas solitária e assustada, agarrando-me à primeira pessoa que me mostrou bondade genuína? Eu ainda estava acordada quando meu celular vibrou com outra mensagem. Desta vez era da Mariana. Só para saber como você está. Como você está? Precisa de alguma coisa? Os alunos têm perguntado por você. A pequena Sofia chorou quando eu disse que você ficaria fora por um tempo. Eles sentem sua falta. A ideia de Sofia, a inteligente e ansiosa Sofia, que acabara de dominar o prelúdio de Chopin, chorando por minha ausência, fez meu peito apertar de uma maneira totalmente diferente. Eu construí toda a minha vida em torno desses alunos, do conservatório, da segurança e previsibilidade das partituras e das aulas programadas. Agora tudo era incerto. Eu seria capaz de voltar a dar aulas? Eu teria a energia, a resistência e a confiabilidade que o ensino exigia? Ou eu me tornaria uma daquelas histórias trágicas, a jovem professora que adoeceu e teve que desistir de tudo o que amava? Diga a Sofia que também sinto saudades dela, respondia a Mariana, e que voltarei assim que os médicos me derem alta. Era uma promessa que não tinha certeza de poder cumprir, mas era o único conforto que tinha para oferecer. A semana que se seguiu estabeleceu um novo ritmo na minha vida. Acordava, tomava meus remédios matinais e esperava para ver como eles me afetariam. Alguns dias eram melhores do que outros. Alguns dias me sentia quase normal, como se meu coração tivesse decidido cooperar com o tratamento. Outros dias, só sair da cama parecia escalar uma montanha. Rafael mandava uma mensagem todas as manhãs. Bom dia, como você está se sentindo? Você tomou café da manhã? E todas as noites ele verificava. Como foi o seu dia? Você tomou seus remédios noturnos? Esse monitoramento constante deveria ter sido intrusivo, mas em vez disso parecia uma tábua de salvação, como se alguém no mundo estivesse prestando atenção, se importando se eu conseguiria passar por mais um dia. Entramos em uma rotina. Rafael passava por lá 3 ou 4 vezes por semana, sempre com comida, sopa, sanduíches e, uma vez, um frango assado inteiro que ele conseguiu convencer sua tia a fazer. Comíamos juntos na pequena mesa da minha cozinha, conversando sobre tudo e nada. Seu trabalho na reforma do Teatro Municipal, meus alunos e suas várias peculiaridades, sua família em São Paulo, minha relação complicada com meus pais. Não falávamos sobre meu coração. Não falávamos sobre a mãe dele. Não falávamos sobre o futuro ou o passado ou qualquer coisa muito pesada. Apenas existíamos juntos. E era a coisa mais confortável e mais assustadora que eu já havia experimentado. Porque em algum lugar entre as entregas de sopa, os lembretes de medicamentos e as mensagens de texto tarde da noite, eu estava me apaixonando por Rafael Estrada. E se apaixonar por alguém, quando seu coração já estava falhando, parecia o pior momento possível na história dos momentos terríveis. Era quinta-feira à noite, 5 dias após meu diagnóstico, quando tudo mudou. Rafael trouxe comida indiana dessa vez, palak paneer e naan de alho de um lugar perto do escritório dele. Estávamos comendo e discutindo amigavelmente sobre se Chopin ou Debussy era superior. Obviamente Chopin, mas Rafael teimosamente defendia Debbie quando meu telefone tocou. Doutora Cardardoso, atendi imediatamente, perdendo o apetite. Os médicos não ligavam às 20 horas com boas notícias. Senhorita Montero, disse a doutora Cardardoso, e eu podia ouvir o controle cuidadoso em sua voz. Preciso que você venha ao hospital amanhã de manhã. Recebemos os resultados de alguns exames adicionais que fizemos e há algumas coisas que precisamos discutir. Que tipo de coisas? Minha voz soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. Prefiro discutir isso pessoalmente. Você pode vir às 9 horas. Depois que desliguei, fiquei sentada olhando para a minha comida esfriando, com as mãos tremendo. Valentina, a voz de Rafael era gentil. O que ela disse? Ela quer que eu vá amanhã. Olhei nos olhos dele. Ela não quis me dizer o motivo pelo telefone. Nós dois sabíamos o que isso significava. Pela minha experiência, os médicos só insistem em conversas pessoalmente quando as notícias são ruins o suficiente para que você precise de apoio para processá-las. Eu vou com você, disse Rafael imediatamente. Você não precisa. Eu sei que não preciso. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Eu quero ir. Por favor, Valentina, deixe-me estar lá. Olhei para nossas mãos entrelaçadas, as dele grandes e quentes,
as minhas pequenas e trêmulas. Eu deveria me afastar, pensei. Eu deveria protegê-lo do que quer que venha a seguir. Eu deveria afastá-lo antes que ele se envolvesse ainda mais, mas não o fiz. Tudo bem, sussurrei. Tudo bem. Naquela noite, depois que Rafael saiu, fiquei na janela olhando as luzes da cidade e me perguntando o que o dia seguinte traria. Mais más notícias. Um prognóstico pior. A conversa sobre transplantes que o Dr. Ferrer disse que ainda não estávamos prontos para ter. Meu reflexo no vidro parecia um fantasma. Pálido, insubstancial, já a meio caminho de desaparecer. Mas quando olhei para o meu celular e vi a mensagem de boa noite do Rafael, o que quer que o amanhã traga, vamos enfrentar juntos. Você não está mais sozinha. Senti algo mudar no meu peito. Não era meu coração falho, embora ele ainda estivesse batendo irregularmente. Era outra coisa. Algo que parecia perigosamente com esperança, misturada com algo ainda mais perigoso. Amor. Eu estava me apaixonando por Rafael Estrada. E era a pior coisa que poderia acontecer, porque amar alguém significava dar a essa pessoa um lugar na primeira fila para assistir à sua morte. Não dormi naquela noite. Sempre que fechava os olhos, imaginava o rosto da Dr. Cardoso ao dar-me a notícia que era importante o suficiente para exigir uma conversa pessoalmente. Às 4 da manhã, desisti completamente de dormir e sentei-me ao piano. O pequeno piano vertical que tinha comprado em segunda mão quando me mudei para a cidade, com as teclas desgastadas por décadas de outras mãos. Meus dedos encontraram a Nocturna em Mi bemol maior de Chopin, a peça que minha avó estava tocando a última vez que a vi viva. Eu tinha 11 anos, estava visitando-a durante o verão, e ela me deixou sentar ao lado dela no banco, nossas mãos às vezes se cruzando enquanto tocávamos juntas. Ela cheirava a lavanda e café, e suas mãos eram finas e elegantes, marcadas por manchas da idade, mas ainda assim incrivelmente graciosas. A música é o mais próximo que chegamos de tocar a eternidade, ela me disse naquele dia. Quando você toca, você se conecta com todas as pessoas que já tocaram essa peça e com todas as pessoas que ainda vão tocar. É uma conversa através do tempo. Eu a encontrei 3 horas depois, caída sobre o piano, aquelas mãos elegantes finalmente imóveis. Agora eu tocava sua nocturna favorita na escuridão antes do amanhecer do meu apartamento e entendia o que ela queria dizer. Eu podia senti-la na música, podia sentir sua presença em cada nota cuidadosamente colocada. Se eu fechasse os olhos, quase poderia acreditar que ela estava sentada ao meu lado novamente, nossas mãos se cruzando nos padrões familiares. Meu telefone vibrou às 6h30 da manhã. Rafael, sei que você está acordado. Posso sentir isso. Quer que eu traga o café da manhã antes de irmos? Apesar de tudo, eu sorri. Ele já estava aprendendo a me entender, compreendendo meus padrões. Como você sabia que eu estava acordado? Porque eu também estou acordado. E não sou eu quem vai enfrentar uma conversa médica que pode mudar minha vida em 3 horas. Café e põe a chapa em 30 minutos. Você vai me deixar gordo com toda essa comida. Eu respondi. Você vai definhar se ninguém te alimentar. Vejo você em breve. Fiel à sua palavra, Rafael chegou 30 minutos depois com café do meu café favorito e pão chapa perfeitamente grelhado, com manteiga derretendo na superfície crocante. Ele também parecia não ter dormido, com o cabelo ligeiramente despenteado e olheiras. Você está com péssima aparência, eu disse enquanto ele arrumava o café da manhã na minha mesa da cozinha. Bom dia para você também, ele respondeu secamente. Você também não está exatamente radiante. Comemos em um silêncio confortável, do tipo que se tornou natural entre nós na última semana. Percebi que ele se lembrava exatamente de como eu tomava meu café. 2 colheres de açúcar, um pouco de leite e até trouxe a canela que eu gosto de polvilhar por cima. Rafael, eu disse baixinho, colocando minha xícara de café na mesa. O que estamos fazendo? Ele ergueu os olhos do próprio café da manhã, seus olhos âmbar encontrando os meus. Tomando café da manhã antes de uma consulta médica. Você sabe o que quero dizer? Eu gesticulei entre nós. Seja lá o que for isso, você está aqui todos os dias me trazendo comida, cuidando de mim, reorganizando toda a sua vida em torno da minha crise médica. Estou sendo seu amigo, ele interrompeu, como se tivéssemos combinado. Amigos normalmente não fazem isso. Eu parei, sem saber como expressar o que estava sentindo. Amigos não sentem isso. As palavras ficaram no ar entre nós. Rafael pousou sua xícara com cuidado, com uma expressão indecifrável. E como você se sente, Valentina? Eu queria mentir, queria voltar atrás, fingir que não tinha acabado de admitir sentimentos que estava tentando desesperadamente ignorar.
Mas eu estava tão cansada de mentir, de fingir, de proteger todos, menos a mim mesma. Perigoso, eu disse finalmente. Parece perigoso porque estou me apaixonando por você, Rafael. E isso é a pior coisa que poderia acontecer. Você vai me ver declinar, vai me ver ficar mais doente, mais fraca, até que talvez não reste nada para amar. E isso não é justo com você. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, com as mãos em volta da xícara de café. Quando finalmente falou, sua voz estava firme, mas crua. Posso te contar uma coisa? Algo que nunca contei a ninguém, exceto ao meu terapeuta. Acenei com a cabeça, meu coração batendo irregularmente. Depois que minha mãe morreu, fiquei com muita raiva. Não exatamente dela, mas do universo, do destino, do fato de não podermos escolher quanto tempo temos. Parei de tocar piano porque cada nota me lembrava do que eu havia perdido. Parei de ouvir música por quase 2 anos e prometi a mim mesmo que nunca mais me importaria tanto com alguém, porque perdê-los doía demais. Ele fez uma pausa, apertando os dedos em torno da xícara. Mantive essa promessa por 12 anos, Valentina. Tive relacionamentos, claro, mas nada real. Nada que importasse. Construí muros tão altos que ninguém poderia se aproximar o suficiente para me magoar quando inevitavelmente fossem embora. E então entrei na sua sala de ensaio e vi você lutando para esconder o quanto estava mal. E algo naqueles muros simplesmente se quebrou. Rafael, deixe-me terminar. Seus olhos encontraram os meus. E havia tanta intensidade neles que eu não consegui desviar o olhar. Você disse que não é justo para mim ver você se deteriorar. Mas e se essa escolha não for sua? E se eu já tiver decidido que qualquer tempo que tivermos, semanas, meses, anos, vale mais do que uma vida inteira me protegendo da perda? Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, quentes e inesperadas. Você não sabe o que está dizendo. Você não sabe como é. Você está certo. Eu não sei como é ser você, mas sei como é perder alguém que você ama sem nunca ter dito o que sentia. Eu sei como é desejar apenas mais uma conversa, mais um dia, mais uma chance de dizer as coisas que importam. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Então, é isso que estou dizendo, Valentina. Também estou me apaixonando por você. E talvez isso seja assustador. E talvez vá doer muito quando as coisas ficarem mais difíceis. Mas prefiro isso à alternativa segura de nunca sentir nada. Não consegui falar. Não consegui encontrar palavras adequadas para a enormidade do que ele estava oferecendo. Então, em vez disso, fiz a única coisa que consegui pensar. Levantei-me, contornei a mesa e o beijei. Não foi um beijo gentil. Foi desesperado, assustado e cheio de tudo o que eu não conseguia dizer. Todo o medo, esperança e desejo impossível que eu carregava. Os braços de Rafael me envolveram imediatamente, segurando-me como se eu fosse preciosa, como se fosse algo pelo qual valesse a pena lutar. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele encostou a testa na minha. Provavelmente devemos conversar sobre isso, disse ele, com a voz rouca. Depois da consulta, sussurrei. Não consigo processar as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem. Ele deu um beijo suave na minha testa. Mas, Valentina, seja o que for que o Dr. Cardardoso diga hoje, vamos enfrentar isso juntos. Tudo bem, tudo bem. A viagem até o hospital pareceu ao mesmo tempo muito curta e impossivelmente longa. Rafael segurou minha mão durante todo o trajeto, traçando pequenos círculos na minha palma com o polegar. Nenhum de nós falou nada. Não havia mais nada ao dizer que já não tivesse sido dito na minha cozinha, naquele beijo que mudou tudo. A Dra. Cardoso estava nos esperando em seu consultório, em vez de na sala de exames, o que interpretei como um mau sinal. Ela cumprimentou o Rafael com um aceno de reconhecimento. Aparentemente, meu prontuário agora indicava que ele era minha pessoa de apoio, e ela gesticulou para que nos sentássemos. Obrigada por virem tão rapidamente, ela começou, com as mãos cruzadas sobre a mesa. Eu queria discutir os resultados da ressonância magnética cardíaca adicional que fizemos na semana passada, bem como alguns testes genéticos que realizamos. Minha mão apertou a de Rafael. Ele apertou de volta, firme e presente. A ressonância magnética mostrou danos mais extensos no ventrículo esquerdo do que pensávamos inicialmente. O Dr. Cardardoso continuou. Sua fração de ejeção caiu para 32%, o que o coloca na faixa de insuficiência cardíaca moderada a grave. As palavras pareciam ecoar no pequeno consultório. Insuficiência cardíaca moderada a grave. Meu cérebro tentava processar a terminologia clínica enquanto meu coração falho batia forte contra minhas costelas. O que isso significa? Rafael perguntou quando eu não conseguia encontrar minha voz.
Em termos práticos, a expressão do Dr. Cardardoso era gentil, mas firme. Significa que os medicamentos por si só não serão suficientes. Precisamos considerar opções de tratamento mais agressivas. Como quais? Consegui sussurrar. Recomendo que coloquemos um desfibrilador cardioversor implantável, um CDI. É um pequeno dispositivo que monitora o ritmo cardíaco e pode aplicar um choque elétrico se detectar uma arritmia perigosa. Ele atua essencialmente como uma proteção contra parada cardíaca súbita. Um choque? Repeti atordoada. Como um... Eu nem conseguia dizer as palavras. Como um desfibrilador embutido. Sim, a doutora Cardardoso confirmou. A boa notícia é que é um procedimento minimamente invasivo. Fazemos uma pequena incisão, colocamos o dispositivo logo abaixo da pele, perto da clavícula, e passamos os eletrodos até o coração. Você ficaria acordada durante a maior parte do procedimento, sob anestesia local. A sala estava girando. Concentrei-me na mão de Rafael na minha, usando-a como âncora. E se ela não receber o CDI? Perguntou Rafael, com a voz cuidadosamente neutra. A pausa do Dr. Cardardoso me disse tudo o que eu precisava saber antes que ela falasse. Então corremos o risco de morte cardíaca súbita. Com sua fração de ejeção atual e os marcadores genéticos que encontramos, Valentina corre alto risco de arritmias ventriculares que podem ser fatais. O CDI reduz significativamente esse risco. Quando faríamos isso? Eu me ouvi perguntar. Gostaria de agendar para a próxima semana. Quanto antes, melhor. Próxima semana. 7 dias para me preparar para ter um dispositivo implantado no meu peito que daria um choque no meu coração se ele tentasse me matar. 7 dias para me ajustar a essa nova realidade em que eu estava oficialmente doente, o suficiente para precisar de intervenção mecânica para permanecer viva. Há mais uma coisa, disse o Dr. Cardoso, e eu quis rir da absurdidade de haver mais. O teste genético deu positivo para uma mutação no gene LMA. Está associado à cardiomiopatia dilatada, mas também tem implicações para a progressão da doença e outras considerações. Outras considerações? Rafael perguntou quando eu fiquei em silêncio. Significa que esta condição provavelmente progredirá mais rapidamente do que a média, disse o Dr. Cardoso gentilmente. E significa que, se Valentina decidir ter filhos no futuro, haverá 50% de chance de transmitir a mutação. Filhos, algo que eu mal me permitia pensar antes do diagnóstico. Agora pareciam piadas cruéis, possibilidades fora do meu alcance. Entendo que é muita coisa para processar, continuou o Dr. Cardoso. Vou pedir à minha enfermeira para lhe dar pacotes de informações sobre o CDI, incluindo o que esperar antes, durante e depois do procedimento. E quero que saiba que, embora seja grave, as pessoas vivem vidas plenas com esses dispositivos. Você terá algumas restrições. Nada de esportes de contato, cuidado com certos aparelhos eletrônicos, mas você ainda poderá trabalhar, viajar, fazer a maioria das coisas que ama. Ainda tocar piano, pensei. Ainda dar aulas, ainda fingir ser normal enquanto uma máquina me mantém viva. Depois que o Dr. Cardoso terminou de explicar os detalhes, sentamos no carro de Rafael no estacionamento do hospital, nenhum de nós se movendo para ligar o motor. O sol da manhã estava brilhante e alegre, em total contraste com a escuridão que eu sentia se instalando sobre mim. Diga alguma coisa, Rafael finalmente disse. Qualquer coisa. Preciso de um coração robótico para me manter viva, eu disse com voz monótona. E não posso ter filhos sem correr o risco de passar isso para eles. E vou morrer jovem de qualquer maneira, com ou sem dispositivo, porque isso é progressivo e genético, e não há cura. Valentina, não. Virei-me para olhar para ele e senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto, embora não me lembrasse de ter começado a chorar. Você precisa ouvir isso. Você precisa entender no que está se metendo. Isso não vai melhorar. Isso é apenas ganhar tempo. Adiar o inevitável. E você deveria ir embora agora, antes que se envolva demais. Antes que me ver desmoronar te destrua da mesma forma que perder sua mãe te destruiu. Rafael cerrou os dentes. Por um momento, pensei que ele realmente fosse fazer isso. Poderia ligar o carro, me levar para casa e depois desaparecer da minha vida, protegendo-se da dor que eu sabia que estava por vir. Em vez disso, ele se esticou, soltou meu cinto de segurança e me puxou por cima do console central para seus braços. Resisti por 2 segundos antes de desabar contra seu peito, soluçando tão forte que não conseguia respirar. Não vou embora, disse ele com firmeza, acariciando meu cabelo com a mão. Não vou a lugar nenhum. Está me ouvindo, Valentina? Você não pode me afastar para me proteger.
Sou um homem adulto fazendo uma escolha consciente e escolho você, com seu coração robótico e tudo. Você é uma idiota. Chorei em seu suéter. Provavelmente ele concordou. Mas sou sua idiota. Ficamos assim por um longo tempo. Eu chorando e ele me abraçando até que minhas lágrimas se esgotassem e eu ficasse apenas com soluços e dor de cabeça. Quando finalmente me afastei, seu suéter estava encharcado e seus olhos estavam suspeitosamente brilhantes. Desculpe pelo seu suéter, eu disse fracamente. Tenho outros. Ele enxugou meu rosto com o polegar, gentil e cuidadoso. Valentina, preciso que você me escute. O que o Dr. Cardardoso disse hoje foi assustador. Foi muito, mas não é uma sentença de morte. É um plano de tratamento e vamos segui-lo. Você vai colocar o CDI e depois vamos descobrir o resto conforme for surgindo. Simples assim, simples assim. Ele deu um beijo na minha testa. Um dia de cada vez, um tratamento de cada vez, juntos. Eu queria discutir, queria listar todas as razões pelas quais isso era uma péssima ideia. Por que ele deveria se proteger? Por que eu não podia deixá-lo fazer isso? Mas eu estava tão cansada. Cansada de lutar sozinha. Cansada de ser forte. Cansada de fingir que não queria desesperadamente exatamente o que ele estava oferecendo. Meus pais chegam amanhã, eu disse em vez disso. Eles vão enlouquecer quando descobrirem sobre o CDI. Então é bom que você tenha apoio, disse Rafael. Eu sou um excelente amortecedor contra pais autoritários. Você não conhece minha mãe. Sou uma arquiteta que lida regularmente com comitês de planejamento urbano e conselhos de preservação histórica. Acho que consigo lidar com uma mãe preocupada. Apesar de tudo, eu ri. Foi um riso fraco e um pouco histérico, mas era genuíno. Rafael sorriu, aquela expressão suave que eu estava começando a reconhecer como reservada especificamente para mim. Lá está ela, disse ele baixinho. Fiquei preocupado por um minuto, achando que tinha perdido você. Você quase me perdeu. Voltei para o meu assento, subitamente exausta. Quase me convenci a afastar você. Eu sei, mas sou mais difícil de se livrar do que isso. Ele finalmente ligou o motor. Agora, vamos levá-la para casa. Você precisa descansar antes que seus pais cheguem amanhã. E eu preciso pesquisar sobre CDIs para saber quais perguntas fazer na próxima semana. Rafael, isso não é negociável, ele interrompeu. Se você vai implantar um dispositivo no peito, vou aprender tudo o que há para saber sobre isso. É isso que parceiros fazem. Parceiros? A palavra pairou no ar entre nós, carregada de significado. É isso que somos? Perguntei baixinho. Parceiros? Rafael se aproximou e entrelaçou seus dedos nos meus. Se você me aceitar. Olhei para nossas mãos unidas, as dele grandes e firmes, as minhas pequenas e trêmulas. Pensei em tudo que poderia dar errado, em todas as maneiras como isso poderia terminar em desgosto. Pensei no CDI que em breve carregaria no peito, na mutação genética nas minhas células, no futuro incerto que se estendia diante de mim e então pensei nas palavras de Rafael daquela manhã. Prefiro isso à alternativa segura de nunca sentir nada. Sim, disse, apertando a mão dele. Sim, eu aceito você. Ele levou minha mão aos lábios, dando um beijo nos meus dedos. Então enfrentaremos juntos o que vier a seguir. Enquanto dirigíamos de volta pela cidade em direção ao meu apartamento, senti algo mudar dentro de mim. O medo ainda estava lá. Provavelmente sempre estaria lá. Mas agora havia algo mais ao lado dele. Algo quente, assustador e incrivelmente precioso. Esperança e amor. E a ideia radical de que talvez, apenas talvez, o tempo que me restava merecesse ser vivido em vez de suportado. Mesmo que esse tempo viesse acompanhado de um dispositivo de choque, mutações genéticas e uma fração de ejeção em declínio. Mesmo que isso significasse deixar Rafael me ver no meu pior momento. Mesmo que isso significasse arriscar o tipo de dor que vem de amar alguém que você sabe que acabará perdendo, talvez especialmente então. Porque se minha avó me ensinou alguma coisa, foi que a música, assim como o amor, era o mais próximo que chegávamos de tocar a eternidade. E cada momento gasto, criando algo bonito, valia o inevitável silêncio que se seguia. Eu só precisava ser corajosa o suficiente para tocar. Meus pais chegaram às 9 da manhã de sábado, o que significava que eles pegaram o primeiro ônibus de Porto Alegre às 5 da manhã. Minha mãe, Isabela Montero, invadiu meu apartamento como uma força da natureza, imediatamente catalogando tudo o que havia de errado com minha situação de moradia. O apartamento era muito pequeno, muito escuro, o bairro muito questionável. Por que eu não tinha mais comida na geladeira?
Eu estava comendo o suficiente, dormindo o suficiente, cuidando de mim mesma. Mamãe. Tentei interrompê-la, mas ela já estava na minha cozinha, abrindo armários e fazendo ruídos de desaprovação para minha escassa coleção de sopas enlatadas e massas. Meu pai, Paulo, me lançou um olhar solidário enquanto colocava as malas deles no chão. Ele era mais calado do que minha mãe, um contador aposentado que há muito tempo havia aprendido que, às vezes, a melhor estratégia era deixar a tempestade passar. Ele me puxou para um abraço e eu me senti relaxar um pouco em seu calor familiar. Como você está realmente, Filela? Ele perguntou baixinho. Estou com medo, admiti, surpreendida com minha honestidade. Mas estou bem. Sua mãe tem pesquisado sobre doenças cardíacas sem parar desde que você ligou, disse ele. Tive que esconder o laptop dela 2 vezes, só para ela conseguir dormir. Ela está preocupada. Eu sei. Ela também te ama muito. Eu sei disso também. Minha mãe saiu da cozinha com uma lista que aparentemente havia começado a fazer no ônibus. Precisamos ir ao supermercado. Comida de verdade, não essas porcarias processadas. E devemos conversar com seus médicos sobre tratamentos alternativos, acupuntura, suplementos fitoterápicos. Minha amiga Maria confia plenamente em mãe. Vou implantar um CDI na terça-feira, disse eu, interrompendo seus planos. Esse é o plano de tratamento. Os médicos sabem o que estão fazendo. Ela parou no meio da frase, empalidecendo. Terça-feira? Faltam apenas 3 dias. Por que você não nos contou antes? Nós teríamos vindo imediatamente. Porque só descobri ontem, respondi gentilmente. E sabia que vocês ficariam preocupados. Claro que ficamos preocupados. Você é nossa filha e tem a mesma condição da sua avó. E sua avó se quebrou. De repente, ela começou a chorar. Toda a sua energia feroz se dissolveu em medo. Fui até ela, deixando que me abraçasse com força. Ela cheirava ao sabonete de lavanda que usava desde que me lembro. E por um momento eu tinha 11 anos novamente, sendo consolada após um pesadelo. Vou ficar bem, eu disse, esperando que fosse verdade. O CDI vai ajudar. Os medicamentos estão ajudando. Tenho bons médicos. E você tem apoio? Meu pai perguntou. Amigos? Pessoas ajudando você. Como se tivesse sido convocado, alguém bateu à minha porta. Eu sabia, antes mesmo de abrir, que seria Rafael. Tínhamos combinado que ele viria às 10 horas para que eu pudesse apresentá-lo aos meus pais. Mas agora eu me perguntava se aquele não era o pior momento possível. Valentina, trouxe as compras de que falamos. Rafael parou na porta, observando a cena. Minha mãe chorosa, meu pai preocupado, eu parecendo exausta e sobrecarregada. Desculpe, não sabia que seus pais já tinham chegado. Posso voltar mais tarde? Não, tudo bem, respondi rapidamente. Mamãe, papai, este é Rafael Estrada. Ele tem me ajudado desde o diagnóstico. As lágrimas da minha mãe cessaram imediatamente, substituídas pela avaliação perspicaz de uma mulher avaliando o potencial interesse romântico da filha. Ela olhou Rafael de cima a baixo, suas roupas casuais de sábado, as sacolas reutilizáveis cheias de mantimentos em suas mãos, a preocupação evidente em sua expressão. Ajudando como? Ela perguntou, seu tom cuidadosamente neutro. Sou um amigo, disse Rafael, colocando os mantimentos no chão e estendendo a mão. Na verdade, eu estava procurando aulas de piano quando Valentina teve seu primeiro episódio. Eu a levei ao hospital e, bem, somos amigos desde então. Amigos que trazem mantimentos, observou meu pai, apertando a mão de Rafael com o aperto firme que reservava para as pessoas que estava avaliando. Amigos que garantem que Valentina coma mais do que café e determinação, respondeu Rafael com um leve sorriso. Ela é péssima em cuidar de si mesma. Isso é verdade, concordou minha mãe. E pude ver que ela estava se aproximando dele, apesar de suas preocupações óbvias. Mas você tem passado muito tempo com nossa filha, Sr. Estrada. Rafael, por favor. E sim, tenho passado. Se isso é um problema. Não é um problema, interrompi, indo para o lado de Rafael. Ele tem sido incrivelmente solidário. Não sei como teria passado esta semana sem ele. Meus pais trocaram um de seus olhares de comunicação silenciosa, do tipo desenvolvido ao longo de 35 anos de casamento. Meu pai deu um aceno quase imperceptível. Bem, então, disse minha mãe, suavizando o tom. Devemos agradecer por cuidar da nossa filha. Embora eu espere que você saiba no que está se metendo, jovem. Valentina é teimosa, péssima em pedir ajuda e herdou da avó o total desrespeito por conselhos médicos. Eu percebi, disse Rafael, e havia um calor em sua voz que fez meu peito apertar. Mas ela também é corajosa, talentosa e mais forte do que imagina. A maneira como ele disse isso, como se fossem fatos simples em vez de elogios, fez a expressão de minha mãe mudar de uma avaliação protetora para algo mais suave.
Você deveria ficar para o almoço, declarou ela. Eu estava prestes a preparar algo decente com o que Valentina tem nesta cozinha desastrosa. Trouxe ingredientes para a feijoada, ofereceu Rafael. Receita da minha tia. Se quiser ajuda, cozinhe. Minha mãe parecia genuinamente surpresa. Minha mãe era pianista, disse Rafael. Ela acreditava que criar música e criar comida vinham do mesmo lugar. Um desejo de trazer beleza ao mundo. Ela me ensinou a cozinhar antes que eu pudesse alcançar o fogão sem um banquinho. Vi o rosto da minha mãe se transformar completamente. Qualquer resistência remanescente desmoronou diante da sinceridade de Rafael e da menção à filosofia de sua mãe. Então vamos cozinhar juntos, disse ela. Paulo, ponha a mesa. Valentina, sente-se antes que você caia. Você parece exausta. Nas 2 horas seguintes, sentei-me à minha pequena mesa de cozinha com meu pai, enquanto minha mãe e Rafael preparavam o almoço juntos. Eu os observei se movimentarem pela minha pequena cozinha, minha mãe dando instruções e Rafael seguindo-as com a mesma atenção paciente que dedicava a tudo. Eles entraram em um ritmo tranquilo, conversando sobre técnicas culinárias e ingredientes, sobre música e família. Ele parece ser um bom homem, disse meu pai baixinho, observando-os trabalhar. Quão sério é isso? Não sei, admiti. É rápido, talvez rápido demais, mas ele me faz sentir menos sozinha. Isso é importante. Meu pai estendeu a mão e apertou a minha. Sua mãe e eu queremos que você seja feliz, não importa quanto tempo você tenha. E estamos rezando para que seja muito tempo. Queremos que você viva, não apenas exista. Estou com medo, papai, sussurrei. Medo da cirurgia, com a doença, com deixar Rafael se aproximar demais quando não sei como será meu futuro. Ter medo é inteligente, disse ele. Ter medo significa que você entende o que está em jogo. Mas não deixe que o medo te impeça de aceitar o amor quando ele for oferecido. Isso seria a verdadeira tragédia. O almoço foi caótico e caloroso. Minha mãe contava histórias embaraçosas da minha infância, enquanto Rafael compartilhava histórias igualmente humilhantes da sua. Meu pai fez perguntas inteligentes sobre a reforma do Teatro Municipal, genuinamente interessado no trabalho de Rafael. E durante todo o tempo, Rafael ficou cuidando de mim, certificando-se de que eu comesse o suficiente, que bebesse água, que não esquecesse meus remédios da tarde. Você é muito atencioso, observou minha mãe, vendo Rafael encher meu copo de água antes mesmo de eu perceber que estava vazio. Alguém precisa ser, Rafael respondeu, olhando nos meus olhos do outro lado da mesa. Valentina tende a esquecer o básico quando está estressada. Tal mãe, tal filha, meu pai disse secamente. Isabela, uma vez, ficou tão concentrada em um projeto que esqueceu de comer por 2 dias. Foi um dia, minha mãe protestou. Talvez 1 dia e meio. Depois do almoço, meus pais insistiram em limpar a mesa, o que nos deu a Rafael e a mim um momento a sós na minha pequena varanda. A tarde de novembro estava quente. A cidade se espalhava abaixo de nós em toda a sua beleza caótica. Seus pais são adoráveis, disse Rafael, encostado na grade. Minha mãe gosta de você, respondi. Isso é perigoso. Ela vai começar a planejar nosso casamento. Isso seria tão terrível. A pergunta foi leve, mas havia algo sério por trás dela. Olhei para ele, esse homem que entrou na minha vida exatamente no momento errado e se recusou a sair, apesar de todas as razões para isso. Rafael, nos conhecemos há 8 dias, 8 dos dias mais intensos da minha vida, ele rebateu. Valentina, não estou pedindo você em casamento. Só estou dizendo, eu não me oporia à ideia eventualmente. Se as coisas continuarem como estão, meu coração bateu irregularmente, mas pela primeira vez não tinha nada a ver com minha condição médica. Você é louco. Provavelmente. Ele pegou minha mão entrelaçando nossos dedos, mas também estou falando sério. Quando você encontra algo real, ou algo que importa, você não deixa escapar só porque o momento não é perfeito. Nada é perfeito. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu na porta. Valentina, precisamos conversar sobre terça-feira, o procedimento. O que você precisa? Devemos adiar nosso retorno a Porto Alegre? Vocês não precisam ficar, eu disse, embora parte de mim quisesse desesperadamente que ficassem. Rafael estará lá. Vamos ficar, meu pai disse com firmeza, juntando-se a nós na varanda. Vamos ficar em um hotel perto do hospital. Queremos estar lá. Mas seu trabalho pode esperar, minha mãe concluiu. Você é mais importante. Além disso, se Rafael vai ser seu acompanhante, ele também deve ter apoio. Essas coisas são estressantes para todos os envolvidos. Olhei para meus pais e Rafael,
para essa família improvisada que se formou em torno da minha crise e senti algo se abrir em meu peito. Durante anos me orgulhei da minha independência, de não precisar de ninguém. Mas talvez isso não fosse força. Talvez a verdadeira força fosse aceitar ajuda quando ela fosse oferecida. Obrigada, eu disse com a voz embargada pela emoção. A todos vocês. Os 2 dias seguintes passaram em uma confusão de preparativos. Minha mãe assumiu meu apartamento com a eficiência de um general organizando tropas. Ela encheu minha geladeira, reorganizou minha cozinha e até comprou lençóis novos para minha cama, porque os meus eram inaceitáveis para alguém se recuperando de uma cirurgia. Meu pai pesquisou sobre CDIs até conseguir explicar o procedimento melhor do que a maioria dos médicos. Ele fez listas de perguntas para a equipe cirúrgica, pesquisou taxas de sucesso, encontrou grupos de apoio online para pessoas com dispositivos cardíacos, e Rafael simplesmente estava lá, firme e presente, ajudando meus pais, fazendo-me companhia, garantindo que eu tomasse meus remédios na hora certa. Ele ficava até tarde da noite, indo embora apenas quando minha mãe insistia que eu precisava descansar. Na segunda-feira à noite, véspera do procedimento, meus pais tiraram uma rara noite de folga para jantar em seu hotel, dando a Rafael e a mim um tempo a sós. Sentamos no meu sofá, com o Amadeus ronronando entre nós, nenhum de nós capaz de reconhecer o elefante na sala. Você está com medo? Rafael finalmente perguntou. Aterrorizado, eu admiti. Eles vão me cortar, enfiar fios no meu coração, implantar um dispositivo que vai me dar um choque se meu coração tentar me matar. Como eu poderia não estar com medo? É justo. Seu braço passou pelos meus ombros, puxando-me para perto. Se isso serve de consolo, eu também estou com medo. Mas não é você quem vai fazer a cirurgia. Não, mas você vai, e isso me assusta mais do que se estivesse acontecendo comigo. Ele deu um beijo no topo da minha cabeça. Sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas Valentina, você se tornou incrivelmente importante para mim. A ideia de algo dar errado amanhã. Nada vai dar errado, eu disse, mais para me convencer do que para convencê-lo. É um procedimento de rotina. Milhares de pessoas recebem CDIs todos os anos. Eu sei, mas você não é como milhares de pessoas. Você é você. Inclinei minha cabeça para cima para olhar para ele. Rafael, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja sempre honesto. Se as coisas piorarem, se o CDI não for suficiente, se eu precisar de um transplante, se eu não conseguir dizer se estou morrendo, se as coisas ficarem realmente ruins, preciso saber que você ficará bem. Que você não vai se culpar por se envolver com alguém que ele me beijou, interrompendo as palavras. Era gentil e intenso ao mesmo tempo, uma promessa e um apelo. Eu nunca vou ficar bem em perder você, ele disse quando nos separamos. Mas eu nunca vou me arrepender de ter te conhecido, de te amar, de fazer parte da sua vida. O que quer que aconteça amanhã, o que quer que aconteça no futuro, eu escolho isso. Eu escolho você todas as vezes. Eu te amo, sussurrei, as palavras escapando antes que eu pudesse impedi-las. Sei que é muito cedo e sei que é complicado, mas eu amo você. O sorriso de Rafael era brilhante e comovente. Eu também te amo. E para que conste, não acho que 8 dias seja muito cedo, quando esses 8 dias foram a coisa mais real que experimentei em 12 anos. Ficamos assim por horas, abraçados no meu sofá, conversando sobre tudo e nada. Sobre o trabalho dele, meus alunos, nossa infância, nossos sonhos, sobre o futuro que poderíamos ter se tivéssemos sorte. Se eu tivesse sorte. Quando ele finalmente foi embora à meia-noite com instruções rigorosas da minha mãe, de que eu precisava dormir antes da cirurgia, ele me beijou na porta como se fosse um olá e um adeus. Vejo você amanhã, disse ele. Estarei lá quando você acordar. Prometo, prometo. Depois que ele saiu, fiquei em pé no meu apartamento silencioso e me permiti sentir tudo o que vinha reprimindo. O medo, o amor, a esperança desesperada de que talvez, apenas talvez, as coisas dessem certo, que o CDI ajudasse, que eu respondesse ao tratamento, que eu tivesse mais do que apenas alguns meses ou anos com Rafael, que eu tivesse uma vida inteira. Meu celular vibrou com uma mensagem de Rafael. Eu te amo, durma bem, amanhã é apenas mais um passo. Nós conseguimos. Sorri através das lágrimas e respondi. Nós conseguimos. E pela primeira vez desde o meu diagnóstico, quase acreditei nisso. A sala de pré-operatório estava fria e cheirava a antisséptico e medo. Sentei-me na maca com minha bata de hospital. Meus pais de um lado, Rafael do outro. Todos fingindo que era algo rotineiro. Apenas mais uma terça-feira,
Apenas um procedimento simples. Disseram que levaria cerca de 2 horas, minha mãe disse pela terceira vez, sua mão apertando a minha com tanta força que eu estava perdendo a circulação. 2 horas e então você estará em recuperação. Eu sei, mãe. Eu apertei sua mão de volta, tentando oferecer um conforto que não sentia. Rafael não tinha falado muito desde que chegamos. Ele apenas segurava minha outra mão, seu polegar traçando aqueles círculos familiares na minha palma, sua presença firme, mesmo quando seus olhos traíam sua preocupação. Senhor e senhora Montero, uma enfermeira apareceu na porta. Temos uma sala de espera para a família preparada para vocês. É mais confortável do que ficar sentado no corredor. Meu pai se levantou, entendendo a mensagem implícita de que eles precisavam sair logo. Ele beijou minha testa, seus olhos suspeitosamente brilhantes. Você é forte, Filela, assim como sua avó. Você vai superar isso. A despedida da minha mãe demorou mais. Envolveu mais lágrimas e repetidas instruções à equipe cirúrgica de que eu era sua única filha e que era melhor eles cuidarem muito bem de mim. Finalmente, meu pai gentilmente a afastou, deixando-me sozinha com Rafael. Eu também deveria ir, disse ele, mas não se moveu. Deixe você descansar antes que eles venham buscá-la. Fique, sussurrei. Por favor, só mais alguns minutos. Ele se aproximou com cuidado, evitando a linha 4 que já haviam colocado. Estarei lá quando você acordar. Serei a primeira pessoa que você verá, prometo. E se algo der errado, não vai dar. Mas se der, Valentina. Ele segurou meu rosto com as mãos. Olhe para mim. Nada vai dar errado. Você vai passar por um procedimento de rotina muito chato. E então vai acordar com um novo dispositivo sofisticado que vai mantê-la segura. E então vamos para casa e discutiremos se Chopin ou Debussy é superior, enquanto sua mãe nos alimenta com comida demais. Apesar de tudo, eu sorri. Chopin, obviamente. Ele me beijou suavemente. Eu te amo e te vejo em algumas horas. Eles vieram me buscar 10 minutos depois. A última coisa que vi antes da sedação fazer efeito foi Rafael parado na porta, com a mão pressionada contra o vidro, os lábios formando palavras que eu não conseguia ouvir, mas entendia mesmo assim. Eu te amo. Acordei com dor e o bip constante dos monitores. Meu peito parecia que alguém tinha usado como saco de pancadas, o que eu supunha não estar muito longe da verdade. Havia uma pressão perto da minha clavícula, estranha e desconfortável. Valentina, a voz de Rafael, áspera como se ele tivesse chorado ou gritado, ou ambos. Você pode me ouvir? Tentei falar, mas minha garganta estava muito seca. Ele estava lá imediatamente com pedacinhos de gelo, me ajudando a tomar pequenos goles de água até que eu conseguisse formar palavras. A cirurgia acabou. Eu sussurrei. Sim. Ele parecia exausto, com olheiras e cabelos despenteados. Você se saiu muito bem. Tudo correu perfeitamente, mas havia algo em sua voz, um tom de preocupação que não combinava com suas palavras. O que há de errado? Consegui perguntar. Nada está errado. Você só precisa descansar. Rafael, forcei meus olhos a focar em seu rosto. O que você não está me dizendo? Ele trocou um olhar com alguém que eu não podia ver. A Dra. Cardardoso entrou em cena, com uma expressão profissionalmente neutra, mas gentil. A cirurgia correu bem, disse ela. O CDI está no lugar e funcionando corretamente. Mas durante o procedimento, vimos algo preocupante. Sua fração de ejeção caiu novamente, para 28%, e há sinais de que a doença está progredindo mais rápido do que esperávamos. As palavras parecem vir de muito longe, 28% mais rápido do que o esperado. O que isso significa? Eu sussurrei. Cardardoso puxou uma cadeira e sentou-se para ficarmos na mesma altura. Significa que precisamos começar a pensar mais seriamente em um transplante. Vou encaminhá-la para a equipe de transplante cardíaco do Hospital do Orosomé. Eles farão uma avaliação completa e determinarão se você é uma boa candidata. Um transplante? A palavra que eu temia desde o diagnóstico. Quanto tempo? Rafael perguntou, segurando minha mão. Não podemos saber com certeza, disse o Dr. Cardardoso, mas com base na progressão que estamos vendo, eu estimaria que ela tem entre 6 meses e 2 anos antes que seu coração chegue ao ponto em que um transplante se torne crítico. 6 meses a 2 anos, não as décadas que eu esperava. Nem mesmo os poucos anos que eu estava começando a aceitar, apenas meses. Quero falar com Valentina sozinha, disse eu, com uma voz mais forte do que me sentia. Por favor, só por 1 minuto. O Dr. Cardardoso acenou com a cabeça e saiu. Os meus pais, que aparentemente estavam no corredor, espreitaram, mas eu abanei a cabeça. Eles retiraram-se, embora a minha mãe parecesse estar fisicamente angustiada por ter de sair. Rafael começou a levantar-se, mas eu agarrei-lhe a mão.
Você não. Fique aqui. Ele se recostou, seus olhos procurando meu rosto. Me diga a verdade, eu disse. Tudo. O que o médico disse enquanto eu ainda estava inconsciente. O que você não está me contando? Rafael cerrou os dentes. Por um momento pensei que ele pudesse se recusar, pudesse tentar me proteger de qualquer que fosse a verdade que ele carregava. Então ele suspirou. Eles disseram que a mutação genética torna esse tipo de cardiomiopatia particularmente agressivo, que mesmo com um transplante não há garantias, que você pode não ser um candidato, ou pode não conseguir um coração a tempo, ou... Sua voz falhou. Ou podemos ficar sem tempo antes que qualquer uma dessas coisas importe. A honestidade era brutal e necessária. Eu precisava saber, precisava entender exatamente o que estava enfrentando. Obrigada, sussurrei, por não mentir para mim. Não vou mentir para você, disse ele com veemência. Não sobre isso nem sobre nada. Enfrentaremos isso juntos com toda a verdade ou não enfrentaremos nada. Mesmo que a verdade seja que eu possa morrer esperando por um coração. Mesmo assim, ele levou minha mão aos lábios. Mas você não vai morrer, Valentina. Você vai lutar. Você vai ser avaliada, entrar na lista de transplantes e receber um novo coração. E então teremos décadas juntos. Você me ouviu? Décadas. Eu queria acreditar nele. Queria agarrar essa certeza e segurá-la como uma tábua de salvação. Mas o medo era tão grande, tão avassalador, que a esperança parecia impossivelmente pequena em comparação. Estou com medo, admiti. Eu sei, eu também estou com medo. Mas vamos superar isso. Os 6 meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. A avaliação para o transplante foi exaustiva. Dezenas de exames, consultas com especialistas, avaliações psicológicas para garantir que eu estivesse mentalmente preparada para a realidade de viver com um órgão doado. Eles me aprovaram para a lista de transplantes em janeiro e então começou a espera. A espera era um tipo especial de tortura. Cada telefonema poderia ser o telefonema. Cada dia poderia ser o dia ou não. A incerteza era exaustiva. Minha condição se deteriorava lenta, mas continuamente. Em março, eu mal conseguia andar do meu quarto até a cozinha sem ficar sem fôlego. Tive que desistir completamente do ensino, o que partiu meu coração quase tanto quanto meu coração estava se partindo. Meus alunos enviaram cartões e vídeos. A pequena Sofia tocando o prelúdio de Chopin, que eu lhe ensinara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Rafael esteve presente durante tudo isso. Ele se mudou para o meu apartamento em fevereiro, quando ficou claro que eu não conseguiria me virar sozinha. Minha mãe queria que eu voltasse para Porto Alegre, mas eu recusei. Essa era a minha vida, a minha cidade. Eu não iria desistir dela. Nós entramos em um novo ritmo. Rafael trabalhava remotamente, atendendo ligações de arquitetos e empreiteiros, enquanto ficava de olho em mim. Eu ficava no sofá, cansada demais para fazer mais do que ler ou observar a cidade pela janela. Conversávamos sobre tudo. Sua mãe, minha avó, o que faríamos quando eu ganhasse meu novo coração, porque nos recusávamos a dizer sim. Era sempre quando. Quando você ganhar seu novo coração, Rafael dizia, vamos viajar para Paris, Viena, todos os lugares com grandes salas de concerto. Quando eu ganhar meu novo coração, eu respondia, vou tocar piano por horas sem me cansar. Quando você receber seu novo coração, ele disse uma noite em abril, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu gostaria de me casar com você, se você me aceitar. Eu olhei para a caixa, para a aliança simples de ouro com um pequeno diamante, para esse homem que reorganizou toda a sua vida em torno do meu coração moribundo. Isso não é uma pergunta, eu disse com lágrimas já caindo. Valentina Montero, disse ele formalmente, ajoelhando-se ao lado do sofá onde eu estava deitada. Você quer se casar comigo? Você vai me deixar estar ao seu lado em todos os momentos? Nos dias bons e ruins, nos tratamentos e recuperações, no medo e na esperança. Você vai me deixar te amar pelo tempo que tivermos? Sim, sussurrei. Sim, claro, sim. Ele colocou o anel no meu dedo e ele se encaixou perfeitamente. Como tudo em nós, o momento errado, as circunstâncias impossíveis, mas de alguma forma exatamente certo. A ligação veio numa terça-feira à noite, no final de maio. Eu estava dormindo quando meu telefone tocou. Rafael com o braço ao meu redor, Amadeus ronronando aos nossos pés. Quase não atendi. Eram 2 horas da manhã. Provavelmente um número errado, mas algo me fez olhar para a tela. Hospital devido Coricel. Aqui é Valentina, eu disse com a voz trêmula. Senhorita Montero, aqui é o coordenador de transplantes. Temos um coração. As horas seguintes foram caóticas. A viagem de ambulância até o hospital,
Meus pais correndo do hotel. Rafael sem sair do meu lado. Os procedimentos pré-operatórios, os formulários de consentimento, o momento em que me levaram para a sala de cirurgia e eu tive que dizer o que poderia ser um adeus. Eu te amo, disse a Rafael segurando sua mão. Se algo acontecer, nada vai acontecer, disse ele com firmeza. Você vai passar por essa cirurgia e vai acordar com um coração forte e saudável. E então vamos nos casar. Esses são os fatos. Eu te amo, disse novamente. Eu também te amo muito. Agora, vá buscar seu novo coração. Acordei 3 dias depois na UTI. A primeira coisa que notei foi a ausência do ritmo irregular com o qual convivi por 8 meses. Meu coração batia de forma constante, forte, normal. A segunda coisa que notei foi Rafael, dormindo em uma cadeira ao lado da minha cama. Sua mão envolvia a minha, mesmo durante o sono. Rafael, sussurrei. Seus olhos se abriram imediatamente. Valentina. Oh, graças a Deus você acordou. Meu coração, eu disse maravilhada. Ele está batendo direito. Está mesmo. Ele chorava e sorria ao mesmo tempo. Você tem um coração lindo, forte e saudável. E ele é seu. A recuperação foi longa e difícil. Houve complicações, episódios de rejeição, infecções, ajustes constantes de medicamentos imunossupressores. Mas eu estava viva. Meu novo coração continuava batendo forte e constante. E lentamente, de forma impossível, eu também fiquei mais forte. Em agosto, eu já conseguia dar a volta no quarteirão sem ficar sem fôlego. Em setembro, eu estava de volta ao conservatório, dando aulas apenas algumas horas por semana. Em outubro, eu já conseguia tocar piano por 1 hora inteira sem precisar descansar. E em novembro, exatamente 1 ano depois que Rafael entrou na minha sala de ensaio, nós nos casamos. Foi uma cerimônia pequena, apenas meus pais, a família de Rafael, alguns amigos próximos e meus alunos. A cerimônia foi no conservatório. Eu com um vestido branco simples, Rafael com um terno azul marinho, ambos chorando durante os votos. Prometo amar você, eu disse. Prometo confiar em você, deixar você me ajudar. Prometo ser corajosa o suficiente para aceitar cada dia como um presente para viver, em vez de apenas sobreviver. Prometo amar você, disse Rafael. Estar ao seu lado em tudo, nunca perder a esperança. Prometo que, seja qual for o tempo que tivermos juntos, farei com que você saiba todos os dias o quanto você é extraordinária. Após a cerimônia, caminhamos até o banco do lado de fora do conservatório, onde eu me sentei tantas vezes antes, oprimida e sozinha. Rafael pegou seu celular e tocou a nocturna em mi bemol maior de Chopin, a favorita da minha avó. Posso ter esta dança? Ele perguntou, oferecendo a mão. Nós dançamos ali na calçada, minha mão sobre meu novo coração, sentindo-o bater forte e constante contra a palma da minha mão. Esse coração que pertencera a outra pessoa, alguém corajoso o suficiente para ser um doador de órgãos, alguém cuja morte me deu vida. Obrigada, sussurrei para o doador. Eu nunca saberia. Obrigado por esta chance, Rafael me puxou para mais perto. No que você está pensando? Em como, há 1 ano, eu não conseguia imaginar um futuro, respondi, e agora não consigo imaginar outra coisa. O que você vê? Ele perguntou suavemente. Olhei para ele, para meu marido, para esse homem que me ensinou que ficar era a escolha mais bonita. Tudo, respondi. Vejo tudo. E eu via mesmo. Um futuro cheio de música e amor, de desafios enfrentados juntos, de cada dia precioso vivido plenamente. Meu coração, meu milagroso e generoso coração de segunda chance, batia forte e constante. Um ritmo de esperança e possibilidade. Eu havia aprendido que o amor não tinha a ver com garantias ou certezas. Tinha a ver com estar presente dia após dia, mesmo quando, especialmente quando o futuro era incerto. Tinha a ver com escolher a coragem em vez do medo, a conexão em vez da segurança, viver em vez de apenas existir. Rafael me beijou ali naquele banco, e meu novo coração se encheu de alegria. Eu estava viva, nós estávamos vivos, e isso era o suficiente.